E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Mercedes e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das leis de Newton e hoje especificamente na nossa segunda aula vamos tratar da segunda lei e algumas das aplicações que nós podemos fazer a partir da segunda lei de Newton e a sua relação com o movimento uniformemente variado. Na última aula nós falamos da lei da inércia e a sua relação com o movimento retilíneo e uniforme e hoje nós vamos tratar da relação da segunda lei com o movimento uniformemente variado. Então, para iniciar, vamos relembrar como nós definimos a primeira lei de Newton na aula passada. Se uma partícula ela é deixada sozinha e não é perturbada, ela continua a se mover com uma velocidade constante em uma linha reta se originalmente ela estava se movendo assim, ou continua parada se ela estava parada. Esse é um dos enunciados possíveis para a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Mas a pergunta que nós podemos fazer a partir desse enunciado, uma das perguntas possíveis que nós podemos fazer para este enunciado é a seguinte: e se a partícula ela estiver sofrendo a ação de algum agente externo, como uma força? Ou seja, se a partícula não for deixada sozinha, ela estiver em algum estado de perturbação, ela estiver sofrendo a ação de algum agente externo, e esse agente externo nós vamos chamar de força aqui. Existem três possibilidades para essa partícula que está sofrendo essa ação desse agente externo. Ou ela vai desacelerar, ou seja, vai perder velocidade, ou ela vai acelerar, ela vai começar a ganhar velocidade, ou ela vai começar a fazer curvas. Lembra que como nós falamos que uma partícula, quando ela é deixada sozinha, ela se move com velocidade constante, ou seja, a velocidade não se altera no tempo. Aqui já há uma diferença. A velocidade ela se altera no tempo, ou a velocidade escalar, ou seja, vai aumentando ou diminuindo o valor da velocidade, ou a velocidade ela muda em direção, ou seja, a partícula começa a fazer curvas. Então eu vou me apropriar da simulação que nós fizemos, que eu utilizei na aula passada, para justamente evidenciar também a segunda lei. Né? Nós utilizamos essa simulação aqui, onde nós fizemos a suposição de que nós pudéssemos desligar a gravidade. Quando nós desligamos a gravidade, nós percebemos que a Terra ela parava de orbitar o Sol e começava a se mover pelo espaço com velocidade constante. Aí a força de interação gravitacional está ligada. Quando eu desligo a gravidade, a Terra começa a se mover em uma linha reta com velocidade constante indefinidamente pelo espaço, porque eu desliguei a interação gravitacional. Aqui você já pode perceber que quando eu desligo a interação gravitacional, o que é que eu estou fazendo? Eu estou tirando um agente externo que estava perturbando o movimento da Terra. Por quê? Quando eu desligo a gravidade, ela se move com velocidade constante, mas quando eu retomo com a gravidade, eu faço de novo a Terra e o Sol interagir gravitacionalmente, o que é que vai acontecer? A Terra orbita segundo uma circunferência, ou seja, a Terra começa a fazer curvas ao redor do Sol. Percebeu? Então, a Terra ela não é uma partícula livre justamente porque ela faz curvas. O módulo da velocidade pode até ser constante, na verdade não é, ela muda também no tempo. Mas a verdade é como a Terra ela orbita ao redor do Sol em uma trajetória elíptica, que é praticamente uma circunferência, praticamente um círculo. Então, o que está acontecendo aqui? Existe um agente externo perturbando o movimento dessa partícula, no caso a partícula é a Terra, de maneira que a Terra ela está alterando a direção do seu movimento. Ela não se move segundo uma linha reta. Continuamente no tempo, a direção do vetor velocidade, observe, ela vai alterando no tempo. E isso caracteriza a ação de uma força, e essa força é a força de interação gravitacional que a Terra sofre devido à presença do Sol. Então, se uma partícula estiver sofrendo a ação de algum agente externo, estiver sofrendo a ação de uma força, ela vai responder a essa força com a sua inércia, né, com sua massa inercial m com sua aceleração a. E esse é o princípio fundamental da dinâmica, ou segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, uma partícula ela vai responder à força resultante
que atua sobre ela, né, o somatório de todas as forças que atuam sobre ela com a sua inércia e com sua aceleração. F é igual a ma, é a famosa segunda lei de Newton. Uma observação é que a força é uma grandeza vetorial. Um vetor ele é uma entidade geométrica matemática que possui módulo, direção e sentido. Basicamente, a ideia do vetor é, em fazendo uma analogia, no trânsito tem aquelas placas que regulamentam a circulação dos veículos, tipo, é proibido a conversão à esquerda ou o sentido obrigatório da via a ser à direita e por assim por diante. Né? Aquelas placas têm como função indicar direções e sentidos em que os condutores dos veículos podem ou não trafegar naquela direção ou naquele sentido. A mesma coisa é um vetor. Ele vai indicar uma direção e um sentido para alguma, no nosso caso, para alguma grandeza física, como é a força e a aceleração. Assim como a velocidade também é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. Beleza? Mas como a gente está num aspecto meio complicado por conta da pandemia e a gente não pode ter esse contato direto com vocês, ter discussões, tirar dúvidas e tal, a gente decidiu por não trabalhar com a mecânica vetorial, que é um pouco mais complicada do que a mecânica escalar. Beleza? Então vamos lá. Então, já que a gente definiu a segunda lei de Newton, precisamos definir o que é força, né? O que é força? A força é qualquer agente externo que modifica o movimento de uma partícula livre ou causa deformação num corpo fixo. Modificação do movimento seria acelerar, desacelerar ou fazer o corpo fazer curva, que foi aquelas três condições que eu falei anteriormente, né? Se você aplica uma força no corpo, ele pode, né, ou acelerar o corpo, fazer o corpo ganhar velocidade, ou pode desacelerar o corpo, fazer o corpo perder velocidade, além de poder fazer o corpo fazer curvas, como era o caso da Terra orbitando o Sol. Ou ele também pode causar uma deformação. Suponha que você tem uma massa de modelar e aí você pega essa massa de modelar e pressione contra uma mesa, por exemplo. Você não vai ver a massa de modelar se deslocando pela mesa, né? Alterando a velocidade, parando ou aumentando a sua velocidade. Mas quando você tira a mão, você percebe que ela sofreu uma deformação. Houve uma alteração no formato da massa de modelar por conta da força que você aplicou com sua mão. Então a força ela possui essas duas características. Ou ela vai alterar o estado de movimento de uma partícula, vai fazer ela ganhar, perder ou fazer ganhar ou perder velocidade, ou fazer a partícula fazer curva, ou vai deformar o formato deste corpo, né, dessa partícula. Então, o que é massa, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, definimos o que é força, agora o que é massa, né? Massa é uma grandeza física que mede a resistência que uma partícula apresenta ao sofrer a aplicação de uma força. No sentido comum, no senso comum, a gente gosta de chamar a massa de peso, né? Ah, vou na farmácia medir meu peso ou me pesar. Na verdade, a balança ela não mede o seu peso. Lá na frente o Genésio vai definir a força peso. Peso é uma força. Mas o que a balança mede é a sua massa, massa inercial. E ela é uma medida de resistência desse corpo, dessa partícula, de alterar o seu estado de movimento. Ou seja, quanto maior for a inércia de um corpo, mais difícil será para você alterar o seu estado de movimento. Por exemplo, um trem, para que ele pare em uma determinada estação, ele tem que começar a frear muito antes da estação. Porque como ele possui uma inércia muito grande, para você fazer ele parar, você precisa aplicar ou uma força muito grande, ou você tem que aplicar uma força num intervalo de tempo muito grande. E é isso que acontece, né? Você começa a frear esse trem muito antes da estação para que ele pare no local planejado. Em uma simulaçãozinha aqui também do FET, você pode ver, observe, que aqui você tem uma caixa de 50 kg, ou seja, a sua massa inercial é de 50 kg, e aí eu aplico uma força de 500 newtons. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, a força é medida em newtons em homenagem ao próprio Isaac Newton, que formulou o conceito de lei de força, né? A sua segunda lei. Então, se eu aplico uma força de 500 newton, observe que gradativamente a velocidade da caixa ela vai aumentando até chegar numa velocidade máxima. Eu apliquei uma força de 500 newton e aí essa caixa de 50 kg ela vai ganhando velocidade até que ela começa a deslocar, com uma velocidade máxima aqui permitida pela simulação. Mas se eu reinicio essa simulação e eu coloco aqui uma geladeira que possui 200 kg de massa, observe, eu aplico a mesma força de 500 newton, observe que vai demorar muito mais tempo, eu esqueci de colocar a setinha aqui da velocidade, vai demorar muito mais tempo para essa geladeira adquirir a mesma velocidade máxima do que
a caixa de 50 kg, porque a geladeira possui uma massa inercial muito maior. Então, para ela alterar o seu estado de movimento é muito mais complicado do que aquela caixa de 50 kg. Tudo bem? Por fim, a gente tem o que é a aceleração, né? A aceleração é a taxa de variação da velocidade de uma partícula em um dado referencial com relação ao tempo, muito parecido com a velocidade, né? A velocidade era a taxa de variação da posição de uma partícula em um dado referencial com relação ao tempo. E matematicamente é muito semelhante também, né? A aceleração média é a variação ΔV da velocidade sobre ΔT, variação do tempo, que é a mesma coisa da velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, né? Muito parecido com a velocidade, que era a ΔS sobre ΔT, ou seja, variação da posição com relação ao tempo. As equações são muito parecidas. A diferença é que aqui era a variação da posição para o caso da velocidade, mas para o caso da aceleração, o delta é ΔV, variação da velocidade. Então, fazendo as mesmas manipulações algébricas que nós fizemos na última aula para encontrar a equação da posição, a equação horária da posição no movimento retilíneo uniforme, a gente faz aqui também, né? Multiplica cruzado esses termos, assume que T0 é igual a zero, e aí você chega na equação horária da velocidade no movimento uniformemente variado, ou seja, a velocidade é uma função do tempo que é igual à velocidade inicial da partícula mais a aceleração média multiplicado pelo tempo. Na maioria dos livros você não vai encontrar a aceleração média, vai encontrar apenas o A mesmo, a aceleração, mas não tem nenhum problema. Só que lá nós encontramos a equação horária da posição, aqui nós encontramos a equação horária da velocidade. Para encontrar a equação horária da posição no movimento uniformemente variado, você constrói um gráfico da velocidade com relação ao tempo. Esse gráfico é uma função linear, como nós discutimos na aula passada. Aqui vai ser um gráfico, vai ser uma linha, né, uma reta, e aí você calcula a área deste gráfico e ele vai dar justamente essa equação. S de t é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, ou seja, a posição em qualquer instante de tempo para uma partícula no movimento uniformemente variado é igual à posição inicial da partícula mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo mais a aceleração que ela possui multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Então, por fim, qual é a relação que o movimento uniformemente variado possui com a segunda lei de Newton? Se você souber a força que age sobre uma partícula e essa força for constante e conhecer qual é a massa dessa partícula, você vai conhecer quem é a aceleração. Ou seja, se aqui você conhece a força, você conhece a massa, você conhece a aceleração. Né? Faz um joguinho aqui, joga isso aqui dividindo para cá, então A é igual a F sobre M. Então, se você conhece a força, você conhece a massa, você conhece quem é a aceleração da partícula, então você conhece toda a dinâmica da partícula. Você conhece a velocidade em todo instante de tempo e conhece a posição da partícula em todo instante de tempo. E essas equações estão aqui ditas. A aceleração ela é constante, não muda no tempo, porque a força é constante. A velocidade é uma função linear do tempo e a posição é uma função quadrática do tempo. Tudo bem? Então valeu, é isso. Muito obrigado. E aí pessoal, tudo bem? Vitor Genésio aqui falando. Seguindo a apresentação agora, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de força. Lucas apresentou para vocês, né, a segunda lei de Newton e a expressão geral de força, né, como ela é dita na segunda lei. E agora eu vou apresentar aqui para vocês alguns tipos de forças que mais aparecem na física no ensino médio. Bom, a primeira força é a força peso, né? A gente ouve falar sobre o peso no nosso dia a dia, então talvez vocês possam pensar logo, pô, é aquele peso que a gente mede na balança, mas na verdade vocês vão perceber que é um pouco contrário e a gente menciona o peso para uma outra grandeza da física, mas não é o peso. Mas para falar do peso, antes a gente tem de falar um pouquinho sobre o campo gravitacional da Terra, né? O campo gravitacional da Terra, em poucas palavras, ele é vamos pensar numa área de atuação na qual a Terra ela atrai as coisas para si, né? A Terra é um corpo de grande massa, gravitacional também, né? Então, com isso, ele cria um campo que ele traz as coisas em direção a seu centro, isso segundo a teoria da gravitação universal. E bom, por isso, como ele atrai os corpos para si, se ele está atraindo um corpo, por exemplo, que está nessa área desse campo gravitacional,
esse corpo está sendo atraído, então ele está entrando em movimento. Então a gente pode associar esse movimento a uma aceleração. E essa aceleração que acontece devido à ação do campo gravitacional, ela é uma aceleração fixa, que a gente chama de G, né? É um vetor G, é a aceleração gravitacional. Então vamos pensar, se a gente tem um corpo que está na área de atuação desse campo gravitacional da Terra, e esse corpo ele tem uma massa e ele tem uma aceleração, então logo a gente pode pensar numa força, porque como o Lucas definiu, a força pode ser entendida como o produto da massa vezes a aceleração. Então o peso, a força-peso, ela corresponde à interação de um campo gravitacional sobre um corpo de massa m. Então a gente pode escrever o peso como massa vezes gravidade. Esse é o vetor peso. E no caso do nosso dia a dia, o que a gente designa por peso, na verdade, é a massa e não o peso. O peso ele é uma força que ele advém, né, corresponde da interação da massa com o campo gravitacional. Já a massa ela é uma propriedade intrínseca do corpo, né, que quando a gente sobe na balança, a balança ela já é calibrada para desconsiderar a ação da gravidade, então a gente só mede a massa, certo? E o peso ele é um vetor que ele sempre está apontando para o centro da Terra, independente se o corpo ele está na horizontal, está apoiado na superfície vertical, se ele está de cabeça para baixo, o peso ele sempre vai ser uma força que aponta para baixo, certo? Bom, vamos lá olhar agora mais uma força que a gente estuda aqui na física. Bom, a segunda força que eu vou comentar aqui para vocês é a força normal. O que é uma força normal? A normal é a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo apoiado nela. Então vamos pensar assim, por exemplo, quando você está em pé no chão, o chão ele vai fazer uma força perpendicular sobre você, que ela é chamada de normal. Essa força ela sempre está em um ângulo de 90 graus em relação ao chão, à superfície ao qual você está apoiado. Ou, por exemplo, quando você se apoia numa parede, na lateral, essa parede ela exerce uma força sobre você, que logo mais a gente vai descobrir que é uma força de reação devido à terceira lei de Newton, que é chamada de força normal. Ou quando você se apoia no teto, por exemplo, a superfície ela sempre vai fazer uma força perpendicular a essa superfície. Bom, ao contrário da força passada que a gente estudou, né, que é a força peso, que possuía uma fórmula específica, a força normal ela não possui uma fórmula específica. Ela vai depender do tipo de movimento que o sistema, né, que está em análise, o corpo que está em análise está realizando. Então, por isso, a gente vai ter de usar, né, a segunda lei de Newton, né, a força resultante, e analisar todas as forças presentes no sistema para a gente poder achar uma expressão para a força normal. Mas, comumente, quando a gente está estudando no ensino médio, né, a gente vê alguns casos mais simples e tem um caso que talvez vocês vão ver muito recorrentemente e no qual a gente pode dizer pelo menos qual o valor que a normal tem, tá? Que é o caso em uma superfície horizontal, que aqui a gente tem uma caixinha, né? No caso, as leis de Newton elas são para partícula, mas a gente usa aqui essas figuras só a nível visual. E aqui a caixa ela está parada, né? Ela não tem nenhum movimento horizontal, nem movimento vertical. E a gente pode fazer esse estudo aqui segundo a lei de Newton, né? A gente pode fazer aqui a força resultante, né? Identificando as forças, tem a normal, que é a força que a superfície faz sobre a caixa, que ela aponta para cima, né? A superfície ela faz uma força para cima nesse objeto. E temos a força peso, que foi a que a gente acabou de estudar, que ela sempre está apontada para baixo. Então, olhando só a parte aqui do módulo delas, né? Já desconsiderando a parte vetorial, a força resultante é essa normal menos a força peso, pois forças em mesma direção, mas sentidos opostos, elas se subtraem. Beleza. Mas a gente está considerando aqui que essa caixa ela não tem nenhum movimento vertical, ou seja, ela não está subindo nem descendo.
Então a gente sabe, né, lá que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, mas como esse corpo ele está parado, então a aceleração é zero. Então essa força resultante é zero. Então a gente tem que zero é igual a n mais p. Logo, normal é igual a peso. Nesses casos onde a gente não tem o movimento aqui, né, nenhum movimento na vertical, ou seja, movimento em ângulo ou somente vertical, a gente pode pegar que o módulo do peso não é o vetor, e sim o módulo, só o valor do peso é igual ao valor da força normal, certo? Bem, pessoal, a segunda força que a gente vai dar uma olhada aqui é a força de tração. O que é uma força de tração? A tração ela é o nome dado a uma força que ela é transmitida por meio de cordas, cabos e fios. Né? Ela é uma força de contato, ou seja, ela precisa estar em contato com o corpo para poder ser efetivada, e que ela sempre puxará o corpo. E isso é um fato que é intrínseco, né? A gente só consegue, quando a gente prende um corpo por uma corda, a gente só consegue puxar ele. A gente não vai conseguir empurrar o corpo com a corda, porque a força, no caso, essa força em questão, ela é uma força que é transmitida por meio de cordas, cabos e fios. Então a gente só vai conseguir puxar, beleza? Separei um caso aqui, que é um caso que ele aparece bastante no ensino médio, que é os corpos ligados por um fio. No caso aqui eu trouxe o caso de dois corpos, mas ele pode ser generalizado para o caso de mais corpos ligados por um fio, beleza? Então aqui eu trouxe uma ilustração para vocês. A gente tem dois corpos aqui, o corpo A e o corpo B, que formam um sistema, né? Que o corpo A e o corpo B eles estão ligados por um fio, e o corpo B está sob a ação de uma força F, beleza? Então aqui a gente tem as forças pesos normais que estão equilibradas, não tem movimento na vertical, ou seja, só tem movimento na horizontal devido a essa força F. E o que é que acontece? Bom, o corpo B ele começa a se movimentar por causa dessa força F, e por causa do fio que conecta o corpo B no corpo A, o corpo A também ele vai começar a se mover, beleza? Então o que é que acontece nesse fio aqui? Nesse fio vai existir uma força de tração que vai ser a força de tração do corpo que o corpo B exerce no corpo A, ou seja, quando o corpo B começa a se movimentar, a corda ela puxa o corpo A, ou seja, é uma força de tração. Mas igualmente o corpo A ele também vai acabar exercendo uma força de tração no corpo B, que essa vai ser, por exemplo, a dificuldade que o corpo B vai ter em puxar o corpo A. Por exemplo, quando você pega um corpo de grande massa e amarra ele numa corda, um fio, um cabo, e você começa a puxar ele, ele vai sentir essa força através do fio puxando ele. Mas também você sente, né, aquela dificuldade de puxar, e isso é a força de tração no fio. Ou seja, ela vai ser uma força que ela vai estar atuando em dois sentidos aqui no fio. Vai ter na mesma direção, mas em sentidos contrários, ou seja, a gente vai ter uma tração numa extremidade do fio, mas a gente vai ter uma tração no sentido contrário de igual módulo na outra extremidade. Então se você puxa um corpo com a tração, você também vai sentir essa tração, e isso aqui vai ficar melhor ilustrado quando a gente estudar a terceira lei de Newton na próxima aula. Mas vale de ficar essa informação aqui para vocês, é muito importante. Num fio sempre vai estar atuando aqui em cada extremidade uma força de tração, né? Elas têm o mesmo módulo, ou seja, elas vão possuir o mesmo valor. Se, por exemplo, essa daqui for 10 Newton, a de cá também vai ser, mas elas atuam em sentidos contrários, ou seja, uma atua num sentido, né? E aqui a outra atua em outro, beleza? Bom, pessoal, a última força que eu vou mostrar aqui para vocês é a força de atrito. Ela é uma força que vocês devem ouvir falar bastante no cotidiano de vocês, e agora a gente vai formalizar ela. O que é essa força? A força de atrito são forças que elas surgem devido ao contato entre duas superfícies. Elas são chamadas de forças dissipativas, devido ao fato que elas roubam a energia que os corpos possuem para se movimentar. Então é uma força que ela está sempre dissipando a energia. O corpo tem uma determinada energia para se movimentar, ela rouba essa energia e o corpo para de se movimentar. Por isso que sempre quando a gente empurra alguma coisa aqui na Terra, ele começa a se movimentar, mas logo para, devido à força de atrito. Mas é uma força que existe entre o contato entre duas superfícies. Pô, mas se eu botar, por exemplo, duas chapas de ferro, que são coisas bem lisas, por que ainda vai existir o atrito, por mais pequeno que seja? Bom, a explicação ela vem do nível microscópico.
o que é que acontece? É que as superfícies a um nível microscópico, elas não são tão lisinhas quanto parecem. A olho nu, as superfícies, as mais lisas a olho nu, elas parecem que são linhas retas, mas se a gente olhar no microscópio, no laboratório, a gente vai ver que essas superfícies elas são irregulares. E essas irregularidades, elas vão dificultar o movimento. Então é devido a essas irregularidades, né, que o atrito ele vai existir. Então eu vou apresentar aqui para vocês um dos tipos de atrito, que é o atrito estático. O atrito estático é a força de atrito que surge quando o corpo ele se encontra parado até a iminência de se movimentar. Beleza? Então eu trouxe aqui uma ilustração para vocês, em qual um bonequinho ele está tentando movimentar um caixote, mas ele não se move devido à força de atrito. Beleza? A gente pode calcular a força de atrito segundo essa expressão aqui. Força de atrito é igual a μ, aqui esse μ é de atrito estático, pois tem o do outro tipo de atrito, vezes a força normal, tá? Então essa expressão aqui, ela vai te dar o atrito máximo. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma eminência de movimento que vai ser na horizontal, mas nem está acontecendo movimento, pois a velocidade aqui é zero, então a gente não tem movimento nenhum aqui, o bonequinho só está fazendo força para tentar movimentar. Beleza? Então, como também não tem nenhum movimento vertical, a gente pode assumir que o valor da força normal é igual ao valor da força peso, né? Que a gente já estudou lá no caso passado, quando a gente estudou força normal. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, esse é o valor dessa constante aqui de atrito, né? Vai depender dos materiais e se você se deparar com alguma questão, ele vai te dar esse valor aqui, ou você pode descobrir tendo esses outros dois valores aqui. Tá, beleza? Você fazendo esses cálculozinhos, vamos dizer, você tem o coeficiente de atrito e o valor da força normal, que nesse caso aqui, por exemplo, vai ser igual ao valor da força peso. Você encontra o valor máximo da força de atrito, vamos supor que seria 40 newtons, que você acha aqui nesse cálculozinho aqui. Aí vamos dizer que esse bonequinho ele está fazendo uma força de 10 newtons. Então, isso não quer dizer, melhor dizendo, que a força de atrito ela vai estar respondendo aqui com 40 newtons. Porque se isso fosse verdade, quando ele empurrasse isso aqui com 10 newtons, a força de atrito respondendo com 40 newtons, o corpo ia começar a andar no sentido para trás do bonequinho aqui, o que não é verdade. O que acontece é que a força de atrito ela é uma força que ela sempre responde a força que é aplicada até o quanto ela tem em seu valor máximo. Por exemplo, se esse bonequinho aqui ele aplica uma força de 10 newton, o atrito ele pode até, nesse caso aqui, pode até responder a 40 newtons e não deixar o corpo se mover. Mas ele não vai usar sua força toda se não tem uma força da mesma magnitude máxima dele. Então, se por exemplo o bonequinho ele aplica 10 newtons, a força de atrito ela responde com 10 newtons, não deixando o corpo se mover. Se ele joga aqui 40 newtons, que no caso aqui, no nosso caso hipotético, seria o valor máximo, ela responde com o valor máximo, 40 newtons. Mas ela nunca vai responder, por exemplo, se ele aplica aqui 30 newtons, ela nunca vai responder com 40. Ela só responde com 30, até que ele chegue no valor máximo e supere essa força. Por exemplo, se aqui ele aplicar 41 newtons, aí ele consegue vencer, pois o valor máximo dela é 40 newtons, nesse caso hipotético que a gente está fazendo. E daí ele vai conseguir movimentar esse corpo, né, aplicando uma força resultante de 1 newton, pois a gente vai ter aqui duas forças na mesma direção, ou seja, direção horizontal, mas em sentidos contrários. Então a gente tem aqui, vamos supondo que aqui fosse 41 newtons, aqui ela está respondendo com 40, que é o seu valor máximo de resposta. Então a gente teria uma força resultante aqui de 1 newton. Então essa aqui é a força de atrito estático para quando o corpo ele está parado. Esse caso aqui que eu ilustrei para vocês, de que ele consegue superar a força de atrito estático, né, com a força resultante de 1 newton, a gente já entraria em outra força que não seria mais a força de atrito estático, e sim dinâmico, beleza? E aí pessoal, então vamos lá mais um experimento. Então, esse experimento que a gente separou para vocês dessa vez é chamado de experimento do segredo da caixa. E ele tem o objetivo de mostrar que a força de atrito ela tem relação com a força peso. Igual eu falei com vocês naquela situação, quando não tem movimento vertical,
o módulo da força normal ela vai ser igual da força peso. E a gente vai provar isso aqui com esse experimento, tá? Então, o que a gente vai usar para fazer esse experimento? Uma caixa de sapato, um elástico desse aqui de costureira, 2 livros, mais ou menos do mesmo tamanho. Um já está lá dentro, que eu já deixei separado, mas é 2 livros mais ou menos do mesmo peso, tá? E uma régua. Então, o que a gente vai fazer? A gente anexa essa borracha aqui na caixa, tá? E aí a gente, na direção do elástico, a gente traça uma reta com essa régua. E aqui no elástico, a gente faz uma marcaçãozinha com ele esticado, mas sem alongar assim, sem puxar. É só deixando ele esticadinho mesmo. A gente faz uma marcação no elástico e também nessa reta que a gente escreveu no papel. Esse aqui vai ser nosso marco inicial. Então a gente deixa o zero da régua aqui e beleza. Então o que a gente vai fazer para mostrar que quanto maior o peso, maior vai ser a normal e maior vai ser a força de atrito. O elástico, quanto mais a gente puxa ele, mais ele vai exercer força na caixa. Então o que acontece? Quanto mais a gente puxar, maior a força, então isso significa que com um livro aqui dentro, ele vai ter de puxar uma quantidade menor do que para 2 livros. Então vamos executar esse experimento agora para ver se isso realmente acontece e comprova o que a gente quer, né? O que é o nosso objetivo de experimento, certo? Pronto, então como é que a gente vai saber qual é o tamanho correto para a gente marcar a força necessária para vencer o atrito? A gente vai puxar esse elástico até que a caixa ela esteja querendo começar a se mexer. Que aí a gente já vai estar com a força necessária para quase estar vencendo o atrito, que ela começa a se mexer. Então, a gente vai esticar até chegar mais ou menos quando você sentir aí, se você fizer em casa, até a caixa começar a se mexer. Então, essa vai ser mais ou menos a força necessária para vencer a força de atrito. Então, vai ser basicamente a nossa força de atrito máxima para determinado peso. Então, eu estou puxando aqui, certo? Está em 16 centímetros e ainda nada. Ainda a caixa não está se mexendo, tá? Ó, mexeu. E isso foi basicamente 18 centímetros. Então isso para um livro. Agora vamos fazer isso para 2 livros e a gente espera que a quantidade de centímetros que eu tenha de puxar seja maior, simbolizando que tem uma força de atrito maior para ser vencida com um peso maior. Pronto, agora eu botei outro livro lá dentro e agora vamos repetir o mesmo processo, tá? E a gente espera que a gente tenha de puxar mais o elástico, simbolizando uma maior força para quase vencer o atrito. Mas como não vence, vai ser uma força de atrito maior, beleza? Então vamos puxar ele aqui até que a caixa ela esteja na iminência de se mexer, tá? Então ó, a gente já passou 18 centímetros, está em 19 centímetros e ainda a caixa não começou a se mover. Isso já prova o que a gente está buscando, mas ainda vou começar. Aí venceu 20 centímetros, ou seja, 2 centímetros a mais, o que simboliza uma força maior para vencer a força de atrito, ou seja, com maior peso a gente tem uma maior força de atrito, porque nessa situação de não ter um movimento horizontal, o peso e a normal elas têm o mesmo módulo. Então, como o atrito estático ele é o produto de um coeficiente de atrito com a normal, então a normal maior, atrito maior. Então isso provou a relação do atrito com o peso para esse caso que a gente acabou de estudar, beleza? Então é isso, pessoal, e até a próxima.